Olá! Seja bem-vindo ao canal Raças de Animais. Curta, inscreva-se e compartilhe. Não esqueça de conferir os links da descrição. No vídeo de hoje vamos conhecer 5 raças bovinas espanholas. Número 1. Rúbia galega. A rúbia galega é uma raça de vaca originária da Galícia. É a mais característica da Galícia e tem pelagem vermelha com variações de tom. Seu peso varia entre 450 e 500 quilos, seu pelo é mais ou menos vermelho acastanhado claro. Suas mucosas são sempre rosadas, característica típica dessa raça de corte. Entre 1840 e 1892, o desenvolvimento econômico surgido na Inglaterra como consequência da Revolução Industrial gerou um mercado pecuário mais favorável à Galícia do que o tradicional mercado castelhano. Este comércio com a Inglaterra fazia-se diretamente através dos portos de La Corunha, Carril e Vigo, e indiretamente por Portugal através das passagens fronteiriças de Laguardia, Tui, Salvatierra de Minho, Ponte Barras, Verim e Cambados. Uma vez em Portugal, o gado era embarcado para a Inglaterra pelo Porto do Porto. Os portos galegos também tinham comércio com Gibraltar e outros portos do Mediterrâneo. Esta circunstância condicionou que a Galícia fosse a única região de Espanha que mantinha um importante comércio de gado com a Inglaterra, de forma contínua, além do comércio que continuava a manter com Castela. No entanto, em março de 1892, o comércio com a Inglaterra foi definitivamente suspenso, como resultado do desenvolvimento dos navios frigoríficos e da criação de novas rotas comerciais com a América do Norte e a Argentina, causando um grande prejuízo econômico para muitas famílias galegas. A produção de bezerros precoces e finos exigia então a necessidade de melhorar a vaca rústica e a seleção de touros. A solução adotada foi introduzir outras raças para melhorar a rúbia galega. Assim, durante o século XIX e início do século XX, foram importados touros das raças do Durham, Angus, Hereford, Pardo Suíço, Cimental, etc., resultando na perda da unidade racial. O primeiro congresso agrícola e pecuário realizado na Espanha foi realizado em Lugo em 1906, estabeleceu a necessidade de realizar uma seleção cientificamente orientada. Em 1916 Rolf Codina publicou uma monografia em que se estudava a raça rúbia galega, distinguindo duas variedades, a dos vales e a das montanhas. Em 1933 a Direção-Geral de Pecuária publicou o Regulamento Oficial dos Livros Genealógicos e estabeleceu-se o estandarte da raça rúbia galega. O trabalho de seleção realizado durante esses anos produziu um avanço importante. Assim, o peso médio dos touros apresentados à competição em 1913 era de cerca de 600 quilos, enquanto em 1950 na Feira Campo de Madrid era de 984 quilos. O Plano Agrícola Galego conduziu à criação do Serviço de Melhoramento de Prados e Laticínios em 1948, iniciando-se o melhoramento da raça através da aplicação de um programa baseado num critério mais amplo do conceito da raça, a criação de círculos de controle e registro genealógico e o uso de touros selecionados. Apesar da sua boa orientação, e sem ter em conta os resultados obtidos ao longo dos 10 anos de aplicação, abandonou-se a seleção desta raça em pureza e importaram-se exemplares da raça South Devon, propondo-se que atuasse como melhorador da rúbia galega por cruzamentos por absorção. Em 1955 foi criada a Junta Coordenadora do Melhoramento Pecuário e organizada uma delegação técnica para a raça rúbia galega, que aprovou um plano de seleção de pureza com o qual se pretendia obter uma melhor conformação e desempenho da carcaça e produção de leite. A aprovação oficial do Regulamento dos Livros Genealógicos e Provas de Rendimentos Bovinos pelo Ministério da Agricultura de Espanha em 1960 conduziu à elaboração do Regulamento Regulador do Livro Genealógico e Provas de Rendimentos para Bovinos, de corte da raça rúbia galega, que apareceu em 1969 e que tinha como objetivo manter a pureza da raça através da seleção, aperfeiçoar sua conformação, melhorar seus rendimentos, preservar sua rusticidade e desenvolver sua precocidade, organizar e direcionar seu processo seletivo e favorecer sua difusão. Devido ao grande boom e popularidade da carne bovina dessa raça, tornou-se necessário proteger o consumidor contra fraudes. Para reconhecer a autenticidade da carne que é comercializada como rúbia galega, é necessário prestar atenção à rotulagem e apreciar o rótulo IGP do Departamento de Agricultura da Junta da Galícia. Além disso, a carne autêntica desta raça premiada deve ostentar o selo de reconhecimento da União Europeia. Esses animais têm uma aparência geral equilibrada, com comprimento corporal bem proporcionado, o que também demonstra alguma profundidade. A cabeça é curta nos machos e ligeiramente mais longa nas fêmeas. Possuem chifres pequenos, sua coloração tem variações entre o branco e o cinza. Uma vaca adulta pesa aproximadamente 700 quilos, para touros essa média é de 1000 quilos. As fêmeas têm uma altura média na cernelha de 135 centímetros, enquanto que para os machos adultos a altura média é de 145 centímetros.
Encontra-se principalmente na província de Lugo e na província de La Coruña, na Galícia, noroeste da Espanha. Número 2. Morutia. A Morutia é uma raça bovina espanhola. Também é conhecida como a raça Salamanca. É um animal rústico e resistente, de criação extensiva, cuja principal finalidade é a produção de carne. Seu tamanho é médio, e suas pelagens usuais são uniformes preta ou ruão. Apresenta focinho pigmentado, por isso se diz ser uma raça parda, por sua vez possui grande harmonia corporal e proporcionalidade. Ancestralmente servia como animal de trabalho, tiro, e nas festas populares, em substituição ao gado bravo. No entanto, hoje é muito valorizado por sua aptidão para a carne. O rendimento médio de carcaça é de 56%. É adequado para cruzamentos industriais com charolês, limousão ou azul belga. A sua distribuição principal encontra-se na província de Salamanca, a norte de Cáceres e a sudoeste de Zamora, associada ao ecossistema de prados onde se encontram os melhores exemplares da raça. A raça é criada em regime extensivo, ou seja, ocupam grandes extensões de terra e aproveitam diretamente os recursos naturais. É gerido em pastoreio de várzea e a forma de reprodução é por monta natural. Os manejos são mínimos quando comparadas com outras raças de gado e, sobretudo, com as exploradas em regime intensivo. Os animais não necessitam de qualquer tipo de alojamento e suportam as condições climatéricas mais adversas. É muito notável nesta raça suas boas características para a criação extensiva refletidas em sua alta fertilidade e resistência. No entanto, tem temperamento vivo e mal-humorado que por vezes dificulta o seu manejo e tem impedido em grande parte uma maior dispersão geográfica. A variedade preta, tradicionalmente a variedade mais difundida, está hoje em perigo de extinção. Produz uma carne muito apreciada. Sua carne tem indicação geográfica protegida, denominada carne de Morutia de Salamanca. Número 3. Avilenha negra ibérica. A avilenha negra ibérica é uma raça bovina espanhola nativa do centro da Península Ibérica. Tradicionalmente pasta durante o verão nos prados montanhosos do sistema central. Nestas montanhas existem prados que são usados por este gado desde o final da primavera até o outono. Antes de chegar o inverno, estes bovinos deslocam-se para Extremadura, praticando ainda a transumância, através da canhada real leonesa ocidental, atravessando os portos de Menda e Del Pico. Oficialmente, possui duas variedades reconhecidas no catálogo oficial de raças pecuárias da Espanha do Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação. Por um lado, a avilenha negra ibérica, e por outro, a avilenha negra ibérica bociblanca, catalogado como uma raça em extinção. É critério geral atribuir esta raça ao Bos taurus ibérico, que se formou no sistema montanhoso do centro peninsular. Em princípio constituía um grupo pecuário explorado para a produção de trabalho, que em tempos passados era conhecido e denominado de acordo com as áreas de origem, avilenho, piedraitense, barquenho, pinariego, guadarramenho, etc. para terminar com a designação global de raça serrana, com base em sua localização montanhosa. Entre todos estes núcleos, destacaram-se os situados na Sierra Bulense, que, fundidos, deram origem à raça avilenha, restando as restantes populações como a raça serrana. Esta última denominação foi motivo de confusão com outros bovinos, que também receberam a denominação de serranos devido à sua localização montanhosa, mas que apresentavam características diferentes, razão pela qual se decidiu chamar estas populações de negros ibéricos. Subsequentemente, a raça avilenha atinge um elevado grau de seleção e impõe-se como gado melhorado, sendo frequente a utilização de touros avilenhos com fêmeas negras ibéricas. Em 1980 a comunidade de origem, aptidão, tipologia, manejo, objetivos de seleção e a contínua troca de sangue entre ambas as raças, aconselharam agrupá-las sob o nome de avilenha negra ibérica. A raça possui cerca de 145 mil cabeças em todo o país, das quais aproximadamente 110 mil são fêmeas reprodutoras, sendo que 25.500 delas estão registradas no livro genealógico. Outra informação importante é a evolução do número de exemplares registrados no referido livro, que passou de 11.274 em 1976 para 27.237 em 1990. Seu peso varia entre 550 e 600 kg e sua pelagem é preta, embora não seja difícil encontrar manchas ou pintas. Essa raça é conhecida por sua grande resistência e produz uma carne muito apreciada, chamada de carne de Ávila, que possui a denominação de origem protegida desde 1988. Também faz parte de outras indicações geográficas, como ternera de Extremadura e carne de La Sierra de Guadarrama. A pelagem é uniformemente preta, com mucosas, chifres e cascos negros, embora seja permitida a presença de degradações centrífugas, na forma de tonalidades douradas devido à presença de pelos vermelhos, nas partes inferiores, axilas, parte interna das coxas, região posterior do traseiro e região dorsolombar, faixa.
O focinho pode ser completamente preto ou apresentar uma borda branca, completa ou parcial, contornando. A principal produção da raça, e hoje quase exclusivamente, é a carne, embora em algumas zonas serranas, e pontualmente, alguns exemplares ainda sejam utilizados em trabalhos de campo. Os rendimentos de carcaça estão em torno de 55%, embora alguns novilhos bem alimentados possam chegar a 59%. Ganhos de peso diários de até 900 gramas antes do desmame e mais de 1 kg em confinamento. Logicamente, essas porcentagens aumentam no cruzamento industrial com Charolais e Limousin. Quanto às suas características reprodutivas, destacam-se a sua fertilidade, que atinge índices superiores a 80% quando a dieta é adequada, bem como a sua facilidade de parto e o seu acentuado comportamento maternal, defendendo as suas crias de qualquer predador. Além disso, é muito longevo e adequado para cruzamentos industriais, obtendo um bezerro pesado e precoce em sistemas extensivos, altamente aceitos pelos açougueiros. Possui livro genealógico desde 1970, legislação que foi atualizada em 1977, finalmente, em 1980, para nomeá-lo, conforme indicado a Vilenha Negra Ibérica. Número 4. Tudanca. A Tudanca é uma raça bovina espanhola que pertence ao tronco castanho cantábrico e é originária da região ocidental de Cantábria. Atualmente, está presente em todo o território desta comunidade, especialmente em áreas montanhosas do interior. Alguns autores consideram que a lebaniega e a campurriana, ambas extintas, eram variedades da Tudanca, e, segundo o especialista bovino José Maria de Cossil, ambas pertenciam à Tudanca, e mais do que diferentes variedades, eram a mesma raça, porém com nuances. Seu peso varia em torno de 320 kg nas fêmeas e 420 kg nos machos. A altura atinge cerca de 135 cm nas fêmeas e 150 cm nos machos. A pelagem mais comum nos machos reprodutores é quase negra, com uma faixa clara que percorre o dorso. As fêmeas podem apresentar diferentes pelagens, embora todas lembrem as cores miméticas próprias das espécies selvagens. Todos os casacos compartilham a sanguessuga, ou leve sobrancelha, e o escudo labial despigmentado em forma de triângulo é característico desta raça. Os chifres apresentam diferentes formas, mas a típica é longa, aberta, levemente curva e com base branca. Sua aparência é magra, ágil e angulosa, com predominância do tronco anterior. Possui uma marcha decidida e elástica, e tem um temperamento temperamental e animado. A origem taxonômica é incerta, embora pareça se adequar à evolução bem-sucedida da adaptação ao meio do auroque. José Maria de Cossil a descreveu como ágil, forte, sóbria e resistente, e foram essas características que deslocaram outras raças nativas cantábricas menos completas para seu uso doméstico em uma sociedade rural de subsistência. De fato, ela não é a vaca mais forte, nem a que produz mais leite, nem a que produz mais carne, mas é muito resistente, produz leite rico em gordura, sua carne é magra e saborosa, e acima de tudo, requer poucos cuidados, adaptando-se perfeitamente ao regime de semiliberdade no clima montanhoso. Antes da mecanização do campo, não faz muitas décadas em algumas regiões cantábricas, a vaca tudanca era protagonista das tarefas mais árduas. Apesar de seu tamanho reduzido, sua extraordinária força possibilitou o desenvolvimento da indústria de transporte de áreas montanhosas cantábricas ou palentinas, São Martim de los Herreros, La Lastra, etc. Isso é atestado pelo primeiro Congresso de Criadores de Gado Tudanco, realizado em 1947, que indicava um aumento na demanda por pares de bois de Viscaia, Palencia e Burgos. Naquele ano, havia 61.785 cabeças de Tudanca na região. A expansão do uso de maquinaria pesada e a reorientação da pecuária para o gado exótico da raça holandesa, especializado na produção de leite, resultaram na redução de um rebanho que ultrapassava as 90.000 cabeças no início do século. Em 1947, havia 61.785 tudancas na região e, de acordo com o primeiro Congresso de Criadores de Gado Tudanco realizado no mesmo ano, a demanda por pares de bois continuava aumentando, especialmente de Viscaia, Palencia e Burgos. Apenas 30 anos depois, restavam 17.173 exemplares e em 1999 havia apenas 9.968. A virada do século trouxe esperança para a raça, com um aumento de 30% em menos de 10 anos, chegando ao número de 12.991 tudancas registrados em 2008. Atualmente, seu interesse econômico não é muito alto e a raça é mantida graças ao interesse dos pecuaristas, nos quais a memória e a gratidão por um animal tão ligado à identidade das áreas montanhosas da Cantábria, Palencia ou León prevaleceram sobre os aspectos puramente econômicos. Número 5. Berrenda Negra. A berrenda negra é uma raça bovina originária do sudoeste da Espanha. Às vezes, é chamada de berrenda negra andaluza.
Ela é originária da Andaluzia, mas suas qualidades permitiram que ela se estabelecesse em outras regiões, como Extremadura, Castilha e León, Castilha-La Mancha e Comunidade de Madrid. Ela é bem adaptada à criação em sistema extensivo nos amplos espaços escassos em alimento da Andaluzia e Extremadura. A berrenda provavelmente originou-se de uma mutação da negra andaluza. Além da cor, as duas raças se assemelham muito. Elas apresentam características comuns ao ramo ibérico. Sua história antiga se confunde com as outras raças criadas. Essa raça sofreu muito com a mecanização da agricultura e a importação de raças mais produtivas. Os números diminuíram para menos de 500 animais no início dos anos 1990. Nessa época, a Espanha começou a tomar consciência da riqueza de seu patrimônio genético bovino e tomou medidas de proteção para as raças antigas em perigo. Essas ações deram resultados e a raça foi reconhecida com a abertura do Registro Genealógico Bovino, Hardbook, em 2005. Os números aumentaram e atingiram 3.200 bovinos em 2013. É uma raça de porte médio a grande. A vaca mede 138 centímetros de altura e pesa 600 quilos, enquanto o touro mede 143 centímetros de altura e pesa 1.000 quilos. Possui uma pelagem branca com manchas ou pintas pretas. O preto está sempre presente na cabeça e nas patas, e os flancos podem estar mais ou menos cobertos, dependendo do animal. A linha dorsal, o ventre, o traseiro e a cauda são sempre brancos. A delimitação das tonalidades pode ser nítida ou uma mistura de pelos brancos e pretos. A berrenda é uma raça que teve 3 papéis econômicos: produção de carne, animais de trabalho e seu uso com touros da raça brava para lidar com eles de forma mais calma durante as touradas. É uma raça muito rústica, capaz de aproveitar uma vegetação escassa e resistente. Ela suporta períodos de escassez e se recupera bem das privações. Uma raça resistente, ela caminha muito e por longas distâncias em busca de água e comida. Nas montanhas, na Sierra Morena, ela é apelidada de a Grande Cabra devido à sua pisada segura e habilidade de pastar arbustos e galhos de árvores. Os criadores apreciam sua pelagem, fácil de ser avistada de longe na vegetação. As carroças puxadas por bovinos foram substituídas e seu papel principal agora é a produção de carne. Os animais são conduzidos em grandes rebanhos de fêmeas, onde os touros são introduzidos durante o período de cio. As vacas se viram sozinhas para encontrar sua comida, parir e cuidar de seus bezerros. Estes são desmamados entre 5 e 7 meses de idade para serem abrigados em estábulos e serem terminados com cereais e feno. Eles são abatidos com uma média de peso vivo de 480 quilos. O peso da carcaça é de 300 quilos, com um rendimento de carne de 57%. A vaca produz bezerros de qualidade quando cruzada com raças mais produtivas, como o Charolais ou o Limousin. Esses cruzamentos são possíveis devido ao aumento dos efetivos e ao envolvimento de criadores de raça pura que permitem que os rebanhos de cruzamento renovem suas reprodutoras. A carne é suculenta e finamente marmorizada. Em degustações comparativas, seu sabor é considerado superior ao de animais cruzados. É comercializada sob a marca Carne de Berrendo com um logotipo na cor preta. O mesmo logotipo vermelho é usado para a carne de berrenda colorada.